ambiente? Em casa, né? Porque afinal de contas estou aqui no CT Moacir Barbosa para repercutir ainda um pouco mais sobre a entrevista coletiva que rolou do técnico Renato Gaúcho. Alguns detalhes importantes para abordar com você. Então, Renato Gaúcho, devidamente apresentado como novo treinador do Vasco da Gama, tivemos hoje a primeira entrevista coletiva do técnico e todo aquele jeitão Renato Gaúcho o tempo todo, né? Uma entrevista bem descontraída, um clima leve ali na sala de coletiva, né? Eu acho que o primeiro impacto de Renato Gaúcho como treinador do Vasco foi positivo em relação a tirar aquele clima tenso, né? Pesado que estava no Vasco da Gama e dar uma aliviada, vamos dizer assim, né? A gente vai colocar aqui alguns trechos, né, da entrevista de Renato Gaúcho, que diversas vezes disse que está com muito tesão em trabalhar no Vasco da Gama, que aceitou essa proposta porque está com muito tesão em voltar a trabalhar, essa palavra mesmo que ele utilizou. Falou também sobre a primeira mudança, né, que ele deve fazer nesse time do Vasco da Gama. Enfim, a gente vai conversar aqui, ouvir Renato Gaúcho, tudo nesse vídeo. Então, peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante. Já comenta, compartilha com seus amigos e se inscreve no nosso canal. De imediato vou trazer uma frase, né, uma resposta do Renato Gaúcho que chamou muito a atenção na entrevista coletiva, quando ele fala sobre o apoio que ele quer, o que ele espera da arquibancada, do torcedor vascaíno, já a partir da próxima quinta-feira contra o Palmeiras. Apoio que nunca faltou, mas ele quer ver de novo e nós também queremos ter essa relação de amor entre o torcedor e o time. Se liga no que ele falou. É a gente começar a decolar no Campeonato Brasileiro. Eu falo que a prioridade é sempre no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro tinha rebaixo. A Copa do Brasil não tinha rebaixo, a Sul-Americana não tinha rebaixo. Isso não quer dizer que a gente não vai correr atrás da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro tem que tomar muito cuidado. Então, hoje mesmo eu tive esse papo com eles. Mas foram 4 rodadas até então, né? O Vasco está na lanterna. Muita gente pode falar, mas está começando o campeonato. Pô, faltam 34 rodadas. Daqui a pouco faltam 25. Daqui a pouco faltam 15. Daqui a pouco faltam 8 rodadas. Aí o cara vai falar assim, mas faltam 8 rodadas ainda, mas tem que ganhar 6 jogos. Vai ganhar? Não é só o Vasco que vai buscar os resultados, que vai precisar de pontos. Todo mundo, o segundo turno principalmente, é sempre mais difícil por causa disso. Todo mundo briga por alguma coisa. Ou briga pelo título, ou briga pela Libertadores, ou briga por uma Sul-Americana, ou briga para não cair. O Vasco, ano passado, brigou até o último jogo para não cair. Eu falei isso para eles hoje. Querem chegar e passar por tudo que o Vasco passou no passado. Então, quanto mais rápido fizer 45 pontos no Campeonato Brasileiro, é difícil fazer 40, mas é difícil para todo mundo. Mas não pode ter esse pensamento de cabeça de falar, faltam 34 rodadas. Esquece isso, né? Tem que fazer de conta que cada jogo é uma decisão. Buscar a fazer rápidos pontos para depois começar a pensar em algo maior. Tem que pensar em brasileiro, os times que hoje financeiramente estão muito bem, 3, 4 clubes que já começam o Campeonato Brasileiro já pensando em título. O Vasco, com todo respeito, a gente respeita todo mundo, mas pra gente aqui cada jogo vai ser uma decisão. Como é para os adversários também. Vai ser difícil pro Vasco, vai ser difícil para os adversários também. Pode ter certeza, porque o Vasco é grande. O Vasco, e eu não preciso falar da boca para fora e falar da torcida do Vasco. A torcida do Vasco é muito grande, porque eu já trabalhei aqui e vejo jogos do Vasco. Então é por isso que nós temos esse aliado. É fundamental que o torcedor continue apoiando, como ele sempre apoiou, entendeu? E pode ter certeza que dentro do campo, isso vocês podem me cobrar também, pode ter certeza que não vai faltar empenho. Às vezes você não tem aquela parte técnica que é necessária, então o cara tem que se entregar. Porque hoje em dia, não é aqui no Vasco, não. E eu deixei bem claro isso para eles também. E nos clubes por onde eu passo. Hoje em dia, o jogador de futebol ele tem tudo. Ele fez por merecer. Hoje em dia, ele tem quarto individual, a maioria dos clubes não, voo fretado, salários em dias, que é a obrigação do clube. Mas nem todos os clubes, infelizmente, conseguem dar esses salários em dia. Então, se o jogador tem tudo isso, e ele está fazendo o que ele mais gosta na vida, que é a profissão dele, aí a pergunta que eu faço para eles é o seguinte: por que você não vai correr? Por que você não vai se entregar? Se você tem tudo que o clube te proporciona, você faz o que você gosta, como que você vai chegar no campo e não vai correr?
Não tem a parte técnica, tá mal naquele dia? Corre. Ajuda, se entrega. E você é pago, inclusive, para isso. Então é sobre isso que eu estou falando, essa conexão nossa do time com a torcida. Que isso eu vou cobrar deles diariamente, nos treinamentos, para que eles possam entregar no dia do jogo e ter essa conexão do torcedor, incentivar, como sempre incentivou, principalmente se tratando dos jogos dentro de casa, em São Januário. Toda vez que os times vinham jogar, sabiam que era muito difícil. Então, esse respeito dos adversários em São Januário tem que voltar. Mas, para isso, a gente também tem que demonstrar dentro do campo. Cara, fundamental ter essa sinergia, essa troca com o torcedor vascaíno, que está vendo a bandeira tremulando, né? O sol bonito e tal. Mas de nada adianta, ter um gramado em excelentes condições, né? Ter as melhores condições para treinar, e ele falou sobre isso, se o jogador não se entregar. Porque tecnicamente, torcedor, e aí eu já falo isso há algum tempo aqui no nosso canal, você pode não estar naquele dia, tecnicamente, que vai entregar o melhor. Mas, cara, não pode faltar vontade. Todo e qualquer torcedor, e nós não somos diferentes, né? Até somos, porque somos vascaínos resistentes e tal. Mas assim, todo torcedor quer o quê? Vitórias. Se elas não vierem, pelo menos que o jogador represente em campo. Então assim, esse binômio, vitória e entrega, ele tem que continuar acontecendo. E não vem acontecendo. Por isso as cobranças, o tom mais elevado, o torcedor um pouco mais chateado, revoltado. Isso é um reflexo do campo. E o Renato conhece muito bem isso. Renato deixou muito claro que vai mudar o capitão do time, porque ele tem uma leitura de que o capitão tem que ser alguém que lidere em campo e que possa efetivamente chegar junto ao árbitro, né? E ter esse poder de voz. Só que o líder não é aquele que só carrega a braçadeira do capitão. Os outros também têm que ter a sua liderança, o seu poder de voz, falar com os outros e ajudar. Isso o Renato tocou muito durante a entrevista coletiva também. Animicamente, são poucos dias, mas ele já disse que sábado ele vai já fazer um coletivo para passar a questão tática do que ele imagina. Animicamente, como eu disse, pouco tempo, mas tempo para poder mudar um pouco o que está no ambiente. Olhando aqui o cenário, eu vou até sair de cena para que você possa observar, é um cenário de tranquilidade. Um cenário em que você, torcedor, olha e fala assim, caramba, pô, o time do Vasco dá para entregar mais. O time do Vasco é um time que pode efetivamente entregar mais resultados. Aqui há condições, 2 bons gramados, uma estrutura muito boa de trabalho lá dentro, melhorando a cada momento. E aí assim, de novo, vou mostrar para você aqui, torcedor, de novo, o nosso gramado. Cara, não tem porquê não conseguir entregar melhores resultados. E o Renato disse isso na coletiva. Não é time para estar na 20ª posição. Ele não vai prometer, como acho que ninguém deve prometer, resultados. Os resultados são consequência. Agora, entrega, a luta, a disposição, a representação em campo, claro que ele vai prometer. E ele vai cobrar os caras, porque ele é desse tipo. Ele abraça o grupo e ele vai junto com o grupo. Então ele vai cobrar que os jogadores tenham essa entrega. Isso é fundamental. O resultado, a vitória, isso será uma consequência. É o que todos nós esperamos. A sequência é fácil? Claro que não é. Mas Campeonato Brasileiro é fácil, meu amigo? Também não é. Palmeiras é o próximo adversário, ainda bem que é no Rio. Porque eu perguntei até o Renato sobre isso. Território hostil, ele falou na resposta, tem que voltar a ser um território hostil em que o adversário se sinta incomodado. Pô, eu vou jogar em São Januário, ó. Ruim jogar lá, meu irmão. Pô, tem sangue para poder... É isso. Os caras não podem falar, vamos jogar na casa do Vasco, chegar lá, vamos vencer e tal, e deu. Não, não pode ser assim. O cara tem que sentir, o adversário tem que sentir. E mesmo se sair vitorioso, falar, meu irmão, para vencer os caras lá não é mole. Não é chegar aqui com 2 conversas e vencer. Que é o que vem acontecendo. O respeito acabou. Tem que ser resgatado. Para isso, quem entra em campo precisa efetivamente mostrar mais qualidade. Estou levando fé nesse trabalho do Renato
que tem até a Copa do Mundo aí mais 14 jogos pela frente, porque com 18 jogos para o campeonato, né, brasileiro, para a Copa do Mundo, já foram 4 rodadas, as próximas 4, Palmeiras em casa, Cruzeiro fora, Fluminense e Grêmio no Rio de Janeiro, e depois mais 10 jogos. Que nesses 42 pontos em disputa, a gente consiga somar, arrancar, sair da zona de rebaixamento, começar a olhar para cima, aí depois, o que vier é uma consequência do trabalho, porque eu não acredito em sorte. Acredito em trabalho, em disposição, em entrega, em representação de quem está dentro de campo. E o time que pisa esse gramado aqui do CT Moacir Barbosa tem que entregar mais, porque ele tem condições de. Falta confiança? Falta. Técnica em alguns? Pouco. Porque o elenco do Vasco não é ruim. Enfim, que o Renato Gaúcho, com as suas brincadeiras, com seus DVDs, com aquelas zoeiras que ele faz, e ele traga esse novo astral. E ele falou, é uma página virada, é daqui para frente. Exatamente, não adianta, mas com o Diniz era assim, esquece. É daqui para frente. A metodologia vai começar a ser colocada em prática. E que a gente consiga ver em campo a entrega, porque os resultados serão uma consequência. E aí, torcedor, tá levando fé? Coloca aqui nos comentários, quero ler a sua opinião sobre o trabalho do Renato Gaúcho, que começou, né? Sábado já tem coletivo, a moda antiga, né? Para poder exatamente chegar no campo e mostrar, puxa daqui, puxa dali, Cuesta, Robert Renan, Saldívia, sistema defensivo, que ele falou muito sobre isso. Vai começar arrumando a cozinha, porra, legal. Vamos tomar menos gols, legal, nada de gol deles, porra, pelo amor de Deus, legal. Fecha a cozinha, da cozinha para frente a gente começa a construir um time. É o básico. Agora atacar lá louco, né? Apache, vamos aí, meu irmão. Aí é loucura. Zagueiro ultrapassando meia, aí não dá. Tamo junto, muito obrigado pelo seu carinho e até mais tarde com mais um vídeo aqui no nosso canal. Tchau, tchau. Bom, meus amigos, tivemos hoje a apresentação de Renato Gaúcho, é claro que é o assunto principal desse vídeo, né? E acho que a gente já teve, assim, uma primeira impressão do que vai ser essa passagem de Renato Gaúcho no Vasco da Gama. Ele se mostrou muito empolgado, né, em voltar a trabalhar, falou de tática também, né, disse que o time do Vasco leva muitos gols e no futebol atual é muito difícil você fazer gols, então você não pode tomar tantos gols, senão você se complica muito. Já deixou claro ali que a primeira, né, mudança dele será em relação a isso, a fazer o time tentar tomar menos gols, né? E falou ali sobre muitas coisas, sobre essa volta dele ao futebol, sobre a vontade que ele está em trabalhar. A gente vai ouvir daqui a pouquinho tudo aqui que disse o Renato Gaúcho, ele que já está regularizado no bid da CBF. Renato Gaúcho apareceu hoje no bid da CBF, então tá prontinho para fazer a sua estreia pelo Vasco da Gama, estreia que vai acontecer na semana que vem no jogo do Vasco contra o Palmeiras. O Vasco enfrenta o Palmeiras em São Januário, será a estreia de Renato Gaúcho. E a primeira mudança, né, oficial que Renato Gaúcho deve implementar no Vasco da Gama é em relação à abraçadeira de capitão. Hoje, com as saídas de Verratti, Coutinho e Ryan até menos, né, mas principalmente as saídas de Verratti e Coutinho, que eram os dois capitães, né, do time do Vasco, quem vem sendo o capitão do Vasco é o Léo Jardim, tem mais tempo de casa, né, é o jogador mais identificado ali com o torcedor, então o Léo Jardim vem sendo o capitão do time, mas Renato Gaúcho ali nas entrelinhas meio que deixou claro que vai trocar o capitão do time, né? Ele revelou que já conversou com o Admar Lopes e com o Pedrinho sobre o capitão do Vasco e que vai comunicar isso aos jogadores. Ele teve essa conversa hoje pela manhã. A tendência é que um jogador de linha, né, assuma a abraçadeira, porque pode falar mais, né, com o árbitro. O Léo Jardim, goleiro, tá lá atrás, vê o jogo mais distante, não se comunica tanto assim com o árbitro. Então, a primeira mudança de Renato deve ser colocar um jogador de linha como capitão, e aqui uma opinião minha, né, não é informação, acho que Thiago Mendes será o novo capitão do Vasco com o Renato Gaúcho. Acho que a tendência é essa, um jogador mais experiente, um jogador que está começando também a ter a sua liderança no grupo. Acho que Renato Gaúcho vai colocar o Thiago Mendes como novo capitão do Vasco da Gama. Mas a primeira mudança de Renato será em relação à abraçadeira de capitão. Vamos ouvir aqui o que disse Renato Gaúcho, mostrando muita empolgação em trabalhar sobre essa volta dele ao Vasco da Gama, essa volta dele
ao futebol, né? Que ficou um tempinho parado aí depois da saída do Fluminense. Confira como foi, né? Essa chegada do Renato Gaúcho e o que ele deseja mudar de cara nesse time do Vasco. Confira só. É sempre um desafio muito grande para qualquer treinador chegar e treinar uma equipe, um clube grande como é o Vasco. Tem uma imensa torcida, uma torcida fiel. E o desafio, vocês estão vendo hoje em dia que o grupo, digamos assim, entre aspas, vem sendo, de certa forma, criticado, mas é uma vida nova. Vamos fechar um livro, virar a página, vida nova. Conversei bastante hoje com a diretoria, com o próprio Pedrinho, pensar em novos rumos daqui para frente. Como eu te falei, o Vasco tem uma enorme torcida. Eu já falei para o meu grupo que o reflexo do nosso torcedor é o reflexo do time dentro do campo. A torcida do Vasco sempre apoiou e sempre vai apoiar. Então, no momento que você vê uma vaia aqui, uma vaia ali, é porque de repente na cabeça do torcedor as coisas não estão saindo de acordo. Então a entrega é fundamental. Eu sempre cobro isso dos meus jogadores. Se você se entregar, se você correr, se você mostrar disposição dentro do campo, se você correr atrás do prejuízo, o torcedor está vendo. Não tem torcida no mundo que vai vaiar. E a do Vasco não vai mais vaiar o jogador do Vasco, pode ter certeza, porque ela sempre foi fiel, sempre apoiou. Então o que eu peço para o nosso torcedor é essa conexão. De continuar apoiando, e pode ter certeza que dentro do campo, o meu grupo, os jogadores que entrarem, essa parte é minha, eles vão ser muito cobrados. Eu já coloquei bem hoje, pela parte da manhã, isso para eles, que é uma cobrança muito grande, a entrega deles lá dentro do campo. Porque se o torcedor está vendo o meu time se entregar dentro do campo, pode ter certeza que o torcedor vem junto. No momento que o torcedor vê que o jogador não está se entregando, eu já falei para o meu jogador, é só vocês se colocarem no lugar do torcedor, que paga ingresso, ele tem direito de vaiar. Então essa conexão vai ser muito importante entre torcida e jogadores. A torcida faz a parte dela e eu faço a minha parte com os jogadores dentro do campo, que eu tenho certeza que vai dar suco. Renato. E o que eu falei quando cheguei aqui, estou com bastante tesão e agora eu vou procurar retribuir essa confiança que eles me deram, essa chance de voltar a trabalhar. Mas um contrato sempre do treinador é sempre demorado. Mas muita gente questionou, demorou, não aceitou. Não, a gente estava trocando ideias, a gente foi conversando e graças a Deus a gente chegou num denominador. Tá aí, né? Renato Gaúcho também já deixando claro que vai trazer a torcida de volta pro grupo, né? Trazer a torcida de volta ali para apoiar, para incentivar os jogadores, e acho que nesse primeiro momento ele já está conseguindo. Quem mandou o recado aí para Renato Gaúcho foi o Moraes. Moraes, que trabalhou com o Renato Gaúcho na sua primeira passagem no Vasco ali entre 2005 e 2007 e demonstrou muita gratidão ali pelo Renato Gaúcho e muita felicidade em ver que o Renato está de volta ao Vasco. Confira só. Com muita alegria que venho aqui, né, fazer esse vídeo, uma honra, né, poder fazer esse vídeo. Primeiramente agradecimento, né, acordei sabendo que nosso Renato Gaúcho está de volta aí à Colina. É um cara que me ajudou bastante, que em 2005, quando a gente não via muita saída, no momento complicado do Vasco, ele chegou lá e, sem dúvida, se ele não tivesse chegado, a gente tinha se enrolado naquele ano. Um cara que me ajudou muito, que me passava muita confiança, não só para mim, mas para os outros jogadores também. Um cara de muita sabedoria, né? Que às vezes tá ali brincando com a gente, até com a própria imprensa nas suas entrevistas, sempre de bom humor, mas um cara de uma experiência, de uma sabedoria, de um entendimento de jogo que poucos têm. Professor Renato Gaúcho, primeiramente queria deixar minha gratidão, né, por tudo que você fez por mim e desejar muito sucesso, né, que o senhor tenha muito sucesso, que Deus abençoe você nessa nossa missão aí. Valeu? São Januário agradece aí. Um abraço. Aí, esse foi o Moraes. E aí, acho que tem muita gente aqui que nem lembra do Moraes, hein? Muita gente aqui que tá assistindo mais jovem, né?
que nem lembra do Moraes com a camisa do Vasco, afinal de contas, 2005, 2006 já são 20 anos aí, né? Muito tempo, já passou muito tempo. Aposto que tem gente aqui me assistindo que tem menos de 20 anos, mas você que lembra do Moraes e gostava, deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, meus amigos. Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!